Fala pessoal, bom dia para todos. Como falado, vamos fazer a análise aqui dos mercados. A gente vai começar aqui pelo índice futuro, né? Então, estava dizendo aqui, o índice futuro, gráfico do diário, vem caindo aqui. Houve uma defesa bem grande nessa região aqui, entre os 135 e 490, fazendo uma defesa muito forte pelo gráfico do diário, fazendo possível movimento, né, onde a gente pode considerar que seria aí um pivô aqui nessa região, né, se a gente for pegar aqui, considerando essa defesa do preço fazer este movimento, tá? É bem provável que a gente tenha, olhando para o gráfico de uma hora, essa contínua queda aí que ele está realizando no dia de hoje, pelo simples fato de que o preço obedece essa região ainda desse canal de baixa, tá? E há uma troca de preço aqui nessa região que ele sai de uma estrutura, né, lateral, onde o preço é defendido aqui nesse ponto, né, e tenta invadir aqui para o rompimento do fundo e dar o direcional de alta. Então a correção está em cima dessa troca do preço ali, fazendo a confirmação dessa tendência que pode ser iniciada de alta aqui. E a gente analisando também o IFR aqui, ó, numa possível divergência, né, onde ele está apontando aqui uma fraqueza nesse sentido de movimento, porém o gráfico maior ainda nos dá a condição de continuidade, tá, do preço para a queda. Gráfico de 15 minutos, a gente tem um preço bem ainda olhando de cima para baixo, a gente tem ele dentro de um ponto de venda, né, específico. Se a gente for tirar o que a gente tem aqui de referência, considerando aqui essa máxima com essa mínima, a gente tem um ponto de venda aqui na região entre o 38% e os 50%, que são pontos de relevância aí para ponto de venda, tá? Considerando que ele já teve uma confirmação ao romper essa região pelos 5 minutos. Então, se a gente for analisar aqui os 5 minutos, a gente teve o que seria aí um possível pivô, né, aqui nessa região, se a gente pode considerar, né, um possível entender até onde o preço pode ir, a gente considerar este pivôzinho aqui, né, onde ele quebra a estrutura nesse primeiro movimento. O preço chegou a tocar aqui em 261% de movimento, tá? Dando o seu direcional aí para a alta na última semana, né? O preço fez a invasão aqui dessa região na extremidade, né? E voltou, né? Com essa tendência toda aqui, o preço totalmente linear, caindo bem linear aí para cima dessa região onde foi uma zona, né, de interesse e de troca de preço, né, onde o comprador fez a sua primeira montagem de posição. A gente acredita ainda aí que pode ter um rompimento ainda desse fundo, né, alinhado logicamente com o volume. A gente vê um volume que ele vem decrescente aqui, então o preço teve o seu estouro nessa região e agora o volume vem aumentando nas agressões de venda, tá? Lembrando, Pessoal, voltando, ó, ele atravessou direto, né? Posicionei a compra de um e contrato aqui, né? VWAP diário. pessoal, peço desculpa com vocês que eu tô com nosso amigo Beto Prete aqui e, e ele tá fazendo a gravação dele aqui também, mas a gente tá em call aqui, então, enfim, voltando à análise aqui do índice, seria isso, tá? A gente acredita aí desse movimento ainda, né? Movimentou rápido, tocou ali e voltou. A gente pode ver um possível direcional aí melhor pelo 1 minuto, né? O preço veio fazendo encurtamento aqui, confirmou um choque nessa região, deu o movimento de, aqui foi um movimento aqui, ó, onde ele para o preço, faz esse rompimento, não evolui, confirma o rompimento deste fundo aqui e dá a continuidade. Então é bem provável aí fazer a repetição. Se a gente for considerar um movimento, né, pelo gráfico menor, que eu particularmente não gosto muito de ficar olhando aqui pelo minuto, mas a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tendo a possibilidade de ser ainda uma pernada estendida. Então, se a gente for considerar que isso aqui seja uma terceira onda só, então seria 1, 2, 3, tudo isso, e a quarta onda pode ser este movimento aqui, sendo direcional aqui para a quinta onda, tá? A gente analisando isso aqui pelo gráfico de 1 minuto, certo? Então, a gente considerando aqui a análise pelo 15 minutos, a visão que eu tenho do preço agora nesse momento é para que, como ele desceu direto, subiu direto, caiu direto, o preço venha trabalhar aqui numa congestão aqui ainda, nessa região aqui, ó,
certo? Tendo a referência aqui do preço ainda, para fazer um possível rompimento e voltar aqui de alta, né? Isso pode tender a acontecer, né? A gente ainda não sabe as movimentações, o dia pode ficar ainda um pouco mais lateral, tiver agressões aqui do vendedor nesse momento, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tentar ser um parâmetro correto ainda de entrada. Se a gente for analisar, né, num contexto maior, a gente pode considerar também este movimento aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui o padrão Elliott, que diz o seguinte, ó, 1, 2, considerando que seja uma perna 3, isso tudo uma 4 e uma quinta onda mais curta aqui. Essa quinta onda, ela precede aqui que ele faça esse movimento aqui de alta, tá? Então a gente pode aguardar esse possível movimento ainda aí durante o dia de hoje ou a semana aí, tá? A gente não sabe o que pode acontecer. A gente vai analisar agora o dólar. Eu vou dar uma pausa e já volto. Pessoal, voltando aqui, a gente tem o dólar então nessa posição. Semana passada a gente fez o estudo no dólar pelo 15 minutos, né? Obedecendo essa região, chegou nessa extremidade dentro de um ponto de venda interessante. A gente tem a referência do dólar aqui pelo gráfico de 1 hora. A gente tem analisado que o dólar vem tocando esse fundo, tá? Várias vezes. Então ele tende a sim capturar essa liquidez aqui embaixo, fazendo um rompimento deste fundo, tá? O interessante aqui do dólar é que ele vem, né, de uma tendência de baixa, trazendo o mesmo movimento que a gente acredita que seja um movimento ali de impulsão, tá? O dólar deixou uma referência do preço da última semana, pegando pelo diário, do seguinte: a gente tem o preço em uma posição de confluência, tá? Aqui tá um pouco bagunçado, mas vocês vão entender que o preço ele vem agindo em confluências aqui nesta região do dólar. Eu vou até apagar aqui, vou deixar só uma. Então ele veio fazendo este movimento aqui para o rompimento deste fundo. O dólar vem tocando várias vezes este fundo. O interesse do movimento é a captura de liquidez aqui embaixo, tá? Onde ele deixa uma marcação nesse topo, nessa extremidade, que tem a troca de preço aqui, de um passado recente, tá? E essa região do 5,38, né, é uma região muito interessante aí para o dólar. Se a gente for pegar do gráfico menor voltando para o 15, a gente tem um movimento bem direcional, né, bem tendencioso também no sentido de consolidação. Então o preço ele consolida nessa parte de cima, tá? Nessa parte de cima, vou até tirar isso aqui, o gráfico ficar um pouco mais limpo. A gente vê o preço aqui, ó, subindo sem o total interesse e exatamente engolfando esse movimento, o que seria de uma reversão no fluxo, né, e tudo mais. Se a gente for considerar, né, um desenho ou que seja uma marcação, aqui, ó, se a gente for fazer um recorte, seria um candle mais ou menos que o pessoal chama de martelo, né, seria um candle assim, exatamente por essa reversão no fluxo, neste ponto aqui. Então o ponto de referência do preço foi nessa região e o preço descolou para baixo, tá? Então o movimento ali do vendedor. Essa região foi a região de primeira parada do preço, então o preço fez a região de primeiro suporte, fez uma região aqui de um clímax de compra, tá? E aqui nesse segundo teste nessa região ele deixou o que seria também um possível checkout. E aqui nessa região a gente já sabe aí que o preço pode ter o direcional no movimento ABC, que aqui ele subiu em 5 ondas. Se a gente for considerar que é um movimento ABC, a gente pode saber que esta onda aqui pode representar uma onda C, tá? Muito cuidado, né, com o interesse, sempre analisando o volume. A gente vê uma agressão aqui ainda do comprador neste movimento, pode entrar dentro de um ponto de venda. Ponto de venda, considerando esta máxima com esta mínima, a gente tem um ponto de venda dentro, pode ser entre 50%, com uma máxima do preço até 5,51%, nos 78% são regiões que eu analiso muito, tá? Principalmente por estar no movimento ainda, se a gente for abrir a análise, a olhar de fora consolidado. O preço cai, tem a primeira parada, toca, volta. Então tem todo esse movimento aqui ainda para o dólar, tá? Dólar ainda, se a gente for considerar, né, pegando um padrão de canal, a gente pode analisar ele também como um canal direcional do gráfico menor, um canal de baixa, tá? Então se a gente for colocar aqui, ó, para o gráfico de 5 minutos ou 1 minuto, para quem gosta de operar, a gente vê que ele está num canal aqui ainda obediente de baixa, tá? Considerando que ele está trocando uma região no meio do canal, tem essa região de consolidação aqui ainda, ó. O preço aqui, ó, troca muito
o lote aqui, fazendo preço numa primeira posição, a gente tem todo esse movimento. Para o gráfico de 1 minuto, a gente vê algumas oportunidades que podem ser marcadas aí, ó, com essas setinhas que vocês estão vendo, tá? São regiões aí de possíveis movimentos de fraqueza, né? Então o preço, vocês veem que o preço ele sobe sem o total interesse e ele pode voltar aqui para baixo com muita força, né? Até por conta também de analisar, ó, o incremento de volume aqui. Aqui a gente tem incremento de volume que aparentemente ainda tem um comprador tomando uma decisão, porém entra já um vendedor, ó, com esforço versus o resultado, você tem até aumentar aqui, ó, você tem um candle aqui, ó, se a gente for analisar esforço versus resultado, tive uma defesa muito forte, né, do vendedor aqui nesse ponto, né, aqui nesse terceiro ponto, que pode dar este movimento, né, movimento onde ele faz um choque nessa região, confirmando, ele pode vir para baixo aqui, tá? Então essa é a análise do dólar. Vamos para a análise agora do S&P 500. Pessoal, voltando, a gente tem aqui agora o S&P 500, tá? A gente está olhando o gráfico do diário aqui do S&P 500, a gente vê um direcional ainda de alta, né? Se a gente for considerar aqui friamente, a gente tem um direcional de alta. O preço vem em uma possível fraqueza aqui, repetindo, né, 3 topos ascendentes aqui, o último já não consegue renovar, onde a gente acredita que por este movimento que ele fez aqui, onde ele fez esse encurtamento, ele testa essa região e rompe aqui para baixo, tá? Faz um novo teste aqui e faz essa defesa com este candle aqui, demonstrando exatamente o possível entrada mais forte do vendedor, tá? Então essa região aqui pelo diário é uma região que é um ponto de venda, é uma referência exatamente pelo rompimento e pela defesa que o preço fez aqui, podendo ser uma possível mudança na característica, tá, do preço. Então se a gente for puxar aqui pelo gráfico de 1 hora, a gente tem uma referência aonde o preço se desloca na última semana, fazendo exatamente esta consolidação aqui, deixou esse spring aqui nessa região e aqui manteve o ponto de compra e deu segmento de alta. Então o preço veio aqui, foi parado, deu esse ponto aqui, já renovou aqui e foi para cima, tá? O S&P ainda, né? Hoje a gente não tende a operar, tá? Ele veio capturar a liquidez aqui nessa região, se a gente for considerar, tá no ponto também relevante aqui, que pode, é um possível ponto importante de venda, que é a trava desse preço nessa região de 78%. Como a gente pode ver aqui atrás, a gente tem uma troca de interesse do preço, região de captura de liquidez. Num passado recente também foi uma região lá de trás, também que deu a referência, né, do preço lá de montagem das posições. E a gente olha para o lado direito do gráfico, sempre analisando possíveis oportunidades, né? Então ele ainda tem... Pessoal, voltando mais uma vez, agora ele fechou para cima de novo, para dentro da região. Vou tentar espalhar, tentar comprar um aqui pertinho e um mais embaixo, que minha entrada são 2 contratos. Então vou tentar fazer isso, alguma coisa melhor. Beleza? Sendo alvo a máximo de dia lá, somente 200 pontos para cima aí. Eu queria pegar alguma coisa melhor do que isso, entendeu? Então, voltando, a gente tem este movimento aqui ainda no ponto de defesa importante, tá? Olhando então para o gráfico de 1 hora, o preço, a gente considerando que ele andando aqui em 5 ondas, pode ser um movimento aqui de correção em ABC, tá? O S&P tende a ficar um pouco mais lateral no dia de hoje. Se a gente for analisar um ponto aqui pelo 15 minutos, o preço, né, entrou dentro de uma região de consolidação. A gente pode considerar que aqui seja um fundo importante, uma extremidade que pode ser um canal, né? A gente tem esse direcional aqui ainda. Se a gente for pegar aqui, né, e essa região aqui do toque do preço aqui em cima, então a gente teria ainda aqui uma região de canal. Então a gente está dentro de um range ali, considerando ainda que não há um rompimento de topos e mínimos, tá? Vocês veem a diminuição das agressões do volume, né? Tem ainda a demonstração da força relativa do preço, ainda é contínua, não tem nenhum tipo de demonstração. Aqui ainda a gente vê que ele exatamente demonstra, né,
a divergência